Olá! No programa de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre bichos que não vemos por aí todos os dias, mas são muito especiais, os animais exóticos. Para quem quer criá-los em casa, nós vamos mostrar os cuidados que eles precisam. E você também vai entender como é o trabalho de preservação dos animais silvestres. Tudo isso você vê agora no De Olho nos Bichos. O Brasil é o país mais rico em biodiversidade da fauna e da flora. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 20% do número total de espécies do planeta se encontram aqui. Para facilitar a identificação, os animais são classificados em exóticos, domésticos ou silvestres. Mas você sabe a diferença entre eles? Animais domésticos são aqueles que têm uma ligação fraterna com o ser humano, aceitam e respeitam as condições impostas e ainda se sentem seguros perto dele. Um exemplo clássico são os cães e os cavalos. Os cachorros foram domesticados há milhares de anos e servem como companhia. Já os cavalos, historicamente, ajudam nos trabalhos e locomoção do homem. No Brasil, os animais silvestres são espécies nativas, ou seja, nascem e têm predadores naturais em território brasileiro. Assim, fazem parte da biodiversidade da região, como o chimpanzé, o papagaio e a onça-pintada. Já as espécies que não pertencem à fauna brasileira, mesmo que tenham sido trazidos pelo homem para o país, são consideradas exóticas. A gente passa a ter, inclusive, alguns animais que entram num convívio com o homem de uma maneira um pouco forçada, né? Você passa a ter indivíduos que passam a ter em seu ambiente familiar animais como cobra, né? Como as iguanas, que são muito comuns hoje, né? Dentro de uma caracterização que, às vezes, até dificulta o entendimento dessas relações. Na hora de escolher um animal de estimação, muitas pessoas acabam fazendo escolhas diferentes. Nada de gatos, cachorros ou canários. A ideia é ter um companheiro exótico, mas os cuidados precisam ser redobrados. Certificado de origem, casa de 3 andares, brinquedos e tudo mais. Flica é um ferret, conhecido popularmente como furão. Tem todas as mordomias, mesmo não sendo o único bicho da casa. Se Paula já tinha 2 gatos, por que comprar um animal exótico? Tinha 3 anos já que eu queria, já tinha muito tempo que eu queria, mas como ele é um bichinho bem mais caro, por causa da autorização do IBAMA e tudo mais, eu não tinha dinheiro. Então, assim que eu fui trabalhar nos Estados Unidos, trabalhei 3 meses lá, aí assim que eu tive condição de comprar, eu comprei, porque eu sempre fui apaixonada e nunca soube muito porquê. Para fugir um pouco do clima urbano do centro da cidade, Yara tem em casa alguns bichos que chamam a atenção dos vizinhos. Os passeios dessa turma pelas ruas de Belo Horizonte hoje são famosos, mas a história de Yara com animais pouco comuns vem de muito tempo atrás. Essa casa que eu moro é uma casa que já é da minha família há mais de uns 60 anos. E quando a gente mudou para aqui nem era tão urbano assim. Eu adoro bicho, adoro a natureza, de um modo geral. Aqui nessa casa sempre teve algum bicho. Já teve onça pintada, macaco, siriema, jabuti, enfim. E eu tenho um carinho muito grande por ave. Ele adora correr pela casa, comer muito e fazer outras brincadeiras. Este aí é um porquinho da Índia, um animal pequeno, sem cheiro forte e que não ocupa muito espaço. Essas características e a influência de um casal de amigos fizeram Laura levar Rantaro para casa. Já tive experiência com cachorro, não é tão fácil, né? E por ser diferente e tudo mais, eu gostei. Eu fui ver por que os homens gostavam tanto do bichinho. Aí eu descobri quando eu comprei eles. Os motivos para ter um bichinho diferente em casa podem ser os mais variados. O que não muda são os cuidados básicos que você deve ter se quiser ter um desses animais em casa. A primeira providência que a pessoa tem que tomar é se informar muito a respeito da espécie que ela deseja. Se informar muito, procurar os veículos de comunicação, a internet, ler bastante, se informar antes de decidir. Um passo importante é procurar ou algum veterinário, algum médico, algum profissional especializado na área para tomar informação sobre a espécie e até mesmo IBAMA para saber se é permitido ou quais as possíveis consequências.
Onde tem sujeira, lá estão eles. Se alimentam de restos de comida e, como não tem predadores naturais nas grandes cidades, acabam se reproduzindo aos montes. Veja o que os pombos aprontam por aí no Você Sabia? O pombo é um animal europeu que foi trazido para o Brasil pelos portugueses no século XVIII durante a colonização e se espalhou pelo país. Aves de rapina, como gaviões, águias e corujas, são os principais predadores deste animal, que está presente em parques, nas ruas e no alto dos prédios. Com muitos pombos por aí, surgem problemas como a sujeira e o aparecimento de doenças, e a população fica sem saber como controlar a ação desses animais. Quem deseja reduzir essa presença de pombos deve reduzir o acesso desses a abrigos, ou seja, reduzir locais em que eles vão fazer ninhos, que eles vão se proteger da chuva, do vento, do frio. Então, mas tem pessoas que gostam muito de pombos e acabam alimentando porque gostam da presença deles, né? Mas existe uma questão em relação a eles, que é a presença de parasitos que eles têm, que podem representar algum risco para alguma parte da população. Vale lembrar que quem mata ou maltrata os pombos pode cumprir pena de 3 meses a 1 ano de prisão. Agora você confere o nosso quiz, um quadro de perguntas e respostas que traz curiosidades sobre o mundo dos bichos. Quantas moscas uma andorinha come por dia? Letra A, 1.000. Letra B, 2.000. Letra C, 3.000. Agora vamos para o intervalo. Na volta tem o trabalho de uma ONG com animais em extinção e a resposta do quiz. Não saia daí. O cinema de Hollywood está cheio de cachorros corajosos e heróis. Em muitos filmes, são retratados como cães policiais. Hoje, o Cine Bicho vai mostrar por que os pastores alemães são perfeitos para o papel. Confira! Todo policial que se preza precisa de um bom companheiro para ajudar a combater o crime. No filme de grande sucesso de 1989, K9, o policial bom para cachorro, Jerry Lee é a dupla do extravagante policial vivido por James Belushi. O cão treinado para cheirar drogas e perseguir traficantes é um presente entregue ao investigador Michael Dooley por um amigo. O comportamento divertido dos dois personagens e a agitação na luta contra o crime são os ingredientes para fazer a história ainda mais divertida. O uso de cães da raça pastor alemão em tarefas policiais é bem mais antigo que o filme do final da década de 80. O pastor alemão é uma raça que desde 1890 já foi desenhado, criado e selecionado para atividade militar, porque quem criou o pastor alemão na época era um capitão do exército alemão chamado capitão Max von Stephanitz, até coincidência com o meu nome, né? E depois dele veio um outro coronel chamado Coronel Konrad Most, foi quem escreveu o primeiro livro de treinamento de cães para atividade policial. E a partir de então a raça foi toda, sempre, por causa de sua seleção, foi sempre identificada com a atividade policial e militar. Apesar da diversidade de espécies da fauna brasileira, muitas delas estão em risco de extinção. Em Minas, a ONG Biodiversitas divulgou a lista de animais ameaçados e as medidas de proteção. Descubra como é o trabalho de preservação dos animais. Dentro de um país com tanta diversidade, Minas Gerais aparece como área de destaque. Das mais de 1.600 espécies de aves encontradas no Brasil, 46,5% estão presentes no estado. 40% das espécies de mamíferos não aquáticos e mais de 30% dos tipos de répteis brasileiros também estão em terras mineiras, sem falar na riqueza da flora. A preocupação da ONG Biodiversitas é justamente preservar a grande variedade de seres vivos. Atualmente, a Fundação tem duas áreas de preservação, sendo que uma delas já foi transformada em reserva particular de patrimônio natural,
e essas aqui em Minas Gerais. Um dos destaques da ONG é a publicação de documentos com levantamentos sobre as espécies no Brasil e nos estados. O Livro Vermelho da Fauna de Minas mostra os animais ameaçados de extinção, oferecendo dados para a criação de políticas de proteção. De acordo com a Lista Vermelha da Fauna de Minas Gerais, 13% das espécies estão ameaçadas de extinção, 39% em estado considerado crítico. As aves estão em situação ainda mais preocupante. Elas representam 41% dos animais ameaçados. Os animais que chegam aqui, os animais que são traficados, eles refletem muito o interesse da população, das pessoas em terem animais. Então, se as pessoas gostassem muito de ter primatas, a gente ia receber muito primata aqui, porque ia ter muito primata apreendido. Mas como as pessoas gostam de ter aves, principalmente pássaros de gaiola, psitacídeos, que são os papagaios, as araras, isso reflete na taxa de apreensão. Este é um dos 50 centros de triagem do IBAMA espalhados pelo Brasil. Ele recebe entre 7 e 8 mil animais apreendidos por ano. Os trabalhos da instituição incluem desde o controle e a fiscalização da fauna silvestre até a regulamentação de criatórios como este parque. No local, os animais podem ser comprados de forma legalizada. Ele abriga mais de 1.000 aves de 150 espécies diferentes e a interação entre os bichos e as pessoas é incentivada. A maioria dessas espécies estão ameaçadas de extinção e a gente reproduz boa parte delas aqui. E dessa forma a gente possibilita uma venda legalizada pelo IBAMA. Então, em vez das pessoas irem ao tráfico comprar as aves, a gente possibilita uma outra forma legal de estar vendendo essas espécies. O criatório já conseguiu avanços como a reprodução em cativeiro da arara azul, considerada em extinção. Para conseguir resultados como este, existe um acompanhamento das diferentes fases do desenvolvimento das aves, feito de maneira cuidadosa. O criatório pretende dar novos passos rumo à proteção de outros bichos. E aí, conseguiu descobrir o quanto uma andorinha é gulosa? Agora você vai conferir se acertou o nosso quiz. Quantas moscas uma andorinha come por dia? Letra A, 1.000. Letra B, 2.000. Letra C, 3.000. Resposta correta, letra B, 2.000. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo De Olho nos Bichos. Tchau!